Hoje é o terceiro encontro da disciplina de bioestatística da enfermagem, né, do semestre 2020/3, e hoje nós vamos estar, no primeiro momento, tirando as dúvidas sobre a medida de dispersão e tipos de dados, e no segundo momento, trabalhando as medidas de dispersão, certo? Então, pessoal, dúvidas sobre aquele conteúdo da média, da moda e da mediana? Ficou alguma coisa para trás? E sobre os tipos de dados? Não? Tá tudo ok para o grupo que está aqui? Um detalhe interessante é que vocês, a partir de agora, como vão trabalhar os tipos de dados, não podem esquecer que, dependendo do tipo de dado, o próprio dado já vai te dizer o que pode ser feito com ele. Então, aquela última tabelinha que a gente trabalhou nos slides é bem interessante, né? Qual é o tipo de dado que eu vou calcular uma média? Eu não calculo média de todos os tipos de dados. Eu calculo média, moda e mediana apenas das variáveis quantitativas. Tá? Não é possível eu fazer esse tipo de cálculo com as variáveis qualitativas. Aí você pergunta, mas então com as variáveis qualitativas a gente não faz cálculo nenhum? Com as variáveis qualitativas, a gente faz percentuais, onde a gente vai demonstrar o nosso conjunto de dados através de percentuais. Essa diferença de dados qualitativos e quantitativos, vocês vão trabalhar também na próxima aula, lá no banco de dados. Quando vocês recebem um banco de dados, que são os dados que vocês vão levantar para a pesquisa de vocês ou para qualquer tipo de pesquisa, a primeira coisa que a gente faz é olhar e dizer que tipo de dado é esse. Então eu tenho lá a idade. A idade é uma variável quantitativa. Se tiver número inteiro, a gente considera que ela é discreta, né? Quando a idade está em números inteiros, que é o mais utilizado. Mas quando a gente trabalha com criança, essa variável pode ser contínua, né? Porque a gente pode trabalhar em meses ou em dias, quando a gente trabalha a idade de criança. Mas vamos dizer que eu estou trabalhando a idade de adulto. Então, na idade de adulto, eu tenho uma variável quantitativa discreta. O que eu posso fazer com essa idade? Com essa variável minha? Então, eu posso calcular a média, eu posso calcular a mediana e posso calcular a moda. Mas a minha outra variável é a cor dos olhos. Cor dos olhos é uma variável qualitativa, nominal. Eu posso calcular média, mediana e moda dessa variável? Não, eu não posso. E aí, como é que eu vou apresentar essa variável? Essa variável eu tenho que escolher outro tipo de apresentação, que são os percentuais. Tá? O percentual é aquele velho cálculo de matemática que a gente faz lá na escola, aquele mesmo cálculo lá da porcentagem é o que a gente vai utilizar. Então, vocês vão trabalhar com a professora Lúbia essas duas abordagens. Os dados que são quantitativos, vocês vão fazer as medidas centrais e de dispersão, e os dados que são qualitativos, vocês vão calcular os percentuais para poder apresentar esses dados. Tá? Então, são essas duas, isso já é também uma questão trabalhada aí com o tipo de dado, certo? Perguntas, pessoal? Ninguém ficou claro aquela questão da média, da moda e da mediana? Inclusive, vou até mandar aí no grupo do WhatsApp. Vou estar mandando para vocês um material que eu encontrei, um resumo que fala no site Estatística Fácil, que acho que vai ajudar vocês. Estou mandando aí no grupo do WhatsApp também, que aqui eu não sei
enviar lá um resuminho para ajudar vocês também a estar se organizando. Certo? A outra coisa que eu gostaria de falar é que vários alunos me perguntaram essa questão de participar ou não da webconferência, se isso vai atrapalhar vocês ou não, tá? Nós recebemos uma orientação da Unemat em relação à questão das presenças, né? E as presenças, elas vão ser calculadas pela entrada no sistema. Então, lá no sistema, lá no SIGA, tem lá as aulas que eu botei disponível para vocês e os materiais. Toda vez que vocês entram lá e clicam em um material, isso vai contar como presença. Tá? E aqui na webconferência, a gente não vai contar a presença. Tá? A presença não vai ser contada por aqui, e sim na hora que vocês entram no sistema. Então, muitas pessoas estão me perguntando, é obrigatório ficar aqui todo o tempo para contar a presença? Não, não é obrigatório ficar aqui para contar a presença. A diferença é que o momento que nós estamos aqui ao vivo, vocês conseguem tirar a dúvida mais fácil, mais rápido. Né? E também está nessa dinâmica de estar conhecendo o material e poder interromper e estar comentando. Né? Mas todo o material é gravado, todo o material vai ficar disponível. E a contagem de presença vai ser pela entrada no sistema. Então, entra lá, toda vez que vocês entrarem no sistema, vai contar a presença de vocês. Tá? Então, não tem importância se a pessoa não puder ficar acompanhando aqui a videoaula. E também não tem importância se ela não vê nenhuma videoaula ao vivo. Ela pode ver depois, não tem importância. Aí é uma questão de vocês se organizarem. Só que aí tem que entrar lá no sistema e olhar pelo menos uma vez para registrar a sua presença. Tá? Todos os materiais são registrados presença, então tem que olhar todos os materiais que são abertos lá no sistema. Tá? Outra coisa, a partir dessa semana eu já vou começar a liberar as notas da primeira avaliação. Tá? Eu ainda estou terminando de fazer a leitura de todo o material, porque vocês são 48 alunos, 45 responderam. Então, eu estou terminando de organizar para poder liberar a nota de vocês, que eu gosto de liberar de todos juntos, tá? Eu não terminei de corrigir todos. E só para vocês já ficarem sabendo, as avaliações, eu e a professora Lúbia vamos dividir. Eu vou corrigir toda essa primeira avaliação e ela vai corrigir toda a segunda avaliação. Aí depois a terceira e a quarta a gente vai dividir também. Falando na professora Luber, acabou de entrar. Nós vamos estar dividindo e aí cada uma corrige uma para não ter duplas interpretações. Então, essa primeira atividade do fórum vai ser uma atividade corrigida por mim. Então, qualquer dúvida em relação à nota, vocês podem me mandar e-mail ou me procurar pelo WhatsApp para tirar algumas dúvidas. Certo? Aí do questionário, então, vai ser a professora Lúbia que vai estar fazendo a correção, tá? Para não ter nenhum problema de ficar uma professora ou outra, a gente decidiu usar essa dinâmica de dividir as atividades. Certo? Então, como até agora não teve nenhuma pergunta, nenhuma questão, eu acho que a gente já pode começar a estar trabalhando o material de dispersão. Se vocês concordarem, a gente já começa, ou vocês querem aguardar as 2 horas para estar iniciando, né? Porque não teve nenhuma dúvida desse material por enquanto. O que vocês acham? Querem esperar até as 2 horas? Querem que faça uma revisão, alguma coisa? Podemos começar material novo? Então, tá bom. Então, vamos começar aqui. Eu vou só abrir no meu WhatsApp o outro para ficar com os dois prontos. Só um minutinho que eu vou estar abrindo a poder enxergar aqui. Código da reunião. Eu já entrei nos dois aqui para ficar o chat aberto.
e vocês que queiram mandar perguntas durante a apresentação, tá? Então, essa aula de hoje, que a gente vai estar trabalhando as medidas de partição e de dispersão, elas são uma continuação do trabalho dos dados de medida central. Então, as primeiras análises de estatística descritivas que a gente faz são de medidas centrais, que é a média, a moda e a mediana. Só que só essas medidas, elas não nos dão todas as respostas que a gente precisa e elas podem nos enganar, tá? Porque só a média é a medida mais utilizada. Só a média sozinha, a média ela pode nos enganar se no meu banco de dados eu tiver muitos números que são extremos, tá? Sempre lembra daquela historinha lá, o meu amigo se afogou num rio que tinha, em média, 1 metro de fundura. Tá? O que isso quer dizer? Quando eu falo que a média é 1 metro, eu não estou contando ou não estou levando em consideração que pode ter buracos de 5, 6 metros e pode ter áreas de 20 centímetros. E aí, quando eu junto tudo, dá o número 1, dá 1 metro. Mas eu for enganada por essas medidas extremas. Então, a média sozinha, ela acaba nos enganando, né, do que pode estar acontecendo. Então, para tentar ajudar essas medidas, né, que essas medidas de estatística descritivas, ela, no fim das contas, elas são um resumo do nosso banco de dados. Como eu não posso apresentar todo o banco de dados, porque o banco de dados é muito numeroso, eu apresento números que descrevem o meu banco de dados. Então, a gente vai trabalhar essas medidas de dispersão que, junto com as medidas centrais, nos ajudam a mostrar esse resumo. Mas aí nós temos essa questão, que nunca será os valores exatos. Então, por isso, a gente precisa fazer uma análise de todas as medidas juntas. Eu não posso olhar só a média sozinha, olhar só a mediana, olhar só a moda. Eu tenho que olhar elas juntos para tentar entender o que está acontecendo ali. E as medidas que a gente vai trabalhar hoje, que é a de dispersão e de partição, seguem essa mesma ideia. Elas sozinhas não nos ajudam muito, mas associada com as outras medidas, elas nos dão uma ideia melhor do que está acontecendo, certo? Com nossos dados. Então, nós vamos iniciar, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e depois eu deixo esse material também lá na sala, na plataforma do Cigar. Tá abrindo aí. Aí, as medidas de partição e as medidas de dispersão. Então, vamos lá. Qual que são as medidas de partição? Também podem ser chamadas de separatrizes. O que são isso? São medidas que vão partir, né? Ou medidas que vão separar esse conjunto de dados. Então, em vez de eu apresentar todos os dados, ou apresentar um número só, eu apresento esse dado partido, né? Eu apresento esse dado repartido ou separado para melhor apresentar esse meu banco. Tá? Então, são medidas que dividem um conjunto ordenado de valores em partes iguais. Eu escolho como eu quero apresentar. Então, eu posso apresentar esse meu conjunto de dados em 4 grupos, eu posso apresentar em 10 grupos, ou eu posso apresentar em 100 grupos dividido em partes iguais. Isso eu levo em consideração para dividir esses dados a posição que esses dados se encontram. Tá? Essa medida de partição e de separatrizes também vai usar aquela ideia de colocar os dados em ordem. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para fazer essa medida de divisão é colocar os números em ordem. E aí eu escolho como eu vou dividir. Dependendo do número que eu divido, eu apresento. Se eu dividir em 4 vezes, eu digo que eu estou separando em quartil. Se eu divido esse banco de dados em 10 vezes,
eu digo que eu estou apresentando o percentil. E se eu divido em 100 vezes, eu digo que eu estou apresentando os decis. Tá? Lembrando, falei ao contrário, gente. Os decis é em 10 vezes e o percentil é em 100 vezes. Tá? Aqui ficou fora de ordem. Quartil 4 vezes, percentil 100 vezes e decis 10 vezes. E aí a gente pode decidir apresentar em outros valores dentro desse grupo. Tá? Isso é uma decisão do pesquisador. Ah, mas como é que eu vou escolher? Eu vou escolher dependendo do que eu quero mostrar. Então, eu vou mostrar para vocês mais para frente os exemplos. Então, o que é mais utilizado é a medição do quartil. Tá? O quartil é quando eu apresento o meu grupo de dados dividido em 4 partes iguais. Tá? Aí eu chamo que eu tenho 4 grupos, né? Ou 4 quartis. E eu trabalho da seguinte maneira. Então, eu tenho o primeiro quartil, que são o conjunto de valores que tem dos primeiros 25 valores. Ou seja, os 25% dos valores mais baixos do meu grupo vão estar no primeiro quartil. No segundo quartil, é a medida na metade. Tá? Ou seja, a metade eu vou ter um número que vai me dizer que 50% dos números são menores e 50% dos números são maiores. Esse segundo quartil é a mediana. Lembram do conceito da mediana? A mediana é aquele número que está no meio e que tem 50% dos valores menores de um lado e 50% dos valores maiores no lado. Então, o segundo quartil é a mediana. E o terceiro quartil é quem vai dividir e me mostrar os 25% dos valores mais altos. Tá? E o quarto quartil será o último, né? A gente não apresenta o quarto, porque o quarto é o último valor. Então, a gente apresenta o primeiro, o segundo e o terceiro quartil. Então, aqui é um exemplo, tá? Vocês não precisam decorar essa fórmula aqui, tá, gente? Eu só estou mostrando para vocês que tem essa fórmula para utilizar para descobrir quem é o primeiro quartil, quem é o segundo quartil e quem é o terceiro quartil, tá? Vocês não precisam decorar essa fórmula, só quero que vocês entendam isso aqui, porque o computador faz isso aqui automático para nós, tá? Que a gente precisa, pelo menos, saber que é possível fazer isso aqui. Então, aqui, ó, o exemplo. Eu tenho esse conjunto de dados aqui em cima. Vejam que esse conjunto de dados, vamos fazer aqui para o exemplo, que é a idade das pessoas, tá? Vejam que está tudo fora de ordem. Então, a primeira coisa que eu faço para definir os quartis é colocar esses números em ordem. Qual ordem? Em ordem crescente, do menor para o maior. Aí eu utilizo para descobrir quem é o meu primeiro quartil, eu faço N. Quem que é o N? O N é o meu número da amostra. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 números na amostra, então aqui vai ser 11. 11 mais 2 divididos por 4. Vou descobrir qual é a posição do meu primeiro quartil. Nesse caso aqui, a posição do meu primeiro quartil será o terceiro número. Tá passando toda hora aqui meu mouse. 1, 2, 3. Então, o meu primeiro quartil é o 66. Então, do 66 para trás, eu vou ter 25% do meu grupo tem menos de 66 anos. Para descobrir onde está a minha mediana ou o meu segundo quartil, eu pego o N, somo mais 1 e divido por 2. Nesse caso, ele vai me mostrar que a minha mediana está na posição 6. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, a minha mediana será o 68. Então, a mediana cortou esses dados no meio e eu vou ter 50% para menores e 50% maiores. Tá? Então, o meu segundo quartil é o 68, ou a medida 6. E para o terceiro quartil, mesma coisa, só que eu tenho que utilizar essa forma. 3 vezes o N aqui, que é 11, mais 2 dividido por 4. E aí eu descubro que o meu terceiro quartil está na posição 9. Então, eu vejo quem está na posição 9 é o 71. Então, depois do 71, eu tenho 25% dos meus valores mais altos nesse grupo. Então, eu diria que o meu primeiro quartil está na posição 3, o meu segundo quartil está na posição 6 e o meu terceiro quartil está na posição 9, tá? Nesse grupo aqui. Aqui, então, está mostrando como que a gente pode encontrar essas posições, tá? Não é necessário também que vocês decorem isso aqui, só que entendam que essas posições nem sempre são divididinhas simetricamente. Tá? Então, eu posso encontrar as medidas simétricas quando eu tenho 25% dentro de cada grupo. Isso aqui geralmente acontece quando eu tenho dados pequenos, igual esse dados do exemplo que eu apresentei para vocês, que tem só 11 dados. Aí geralmente acha. Então, aqui o quartil primeiro, que é o QI, a mediana e o quartil superior, tá? A sigla aqui é quartil inicial, mediana e quartil superior, ou primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. Pode acontecer desses dados estar simétricos, mas estar com uma dispersão maior. Tá? Então, eu não vou encontrar certinho, tão emparelhado como no simétrico. Ele fica um pouco mais espaçado, mas a divisão é a mesma coisa. 25% antes do primeiro quartil, a mediana divide 50 para um lado, 50 para o outro, e o quartil superior apresenta os 25% mais altos. Tá? Mas o que é mais comum de acontecer é nós encontrarmos os quartis assimétricos, tanto para a direita como para a esquerda. O que quer dizer isso? Que a gente encontra poucos dados pequenos ou poucos dados maiores, né, nos extremos. Então, geralmente, quando eu tenho esse tipo de quartil, onde meus dados não são simétricos, ou seja, não são parelhos, quando eu tenho grupos grandes, geralmente eles se comportam dessa maneira, tá? Assimétricos, tanto para a direita, quando você tem valores, poucos valores pequenos e mais valores maiores, ou assimétrico para a esquerda, quando eu tenho bastante valores pequenos e pouco valores menores. Tá? Isso aqui só para vocês compreenderem como que pode aparecer esses quartis. Aqui mostrando graficamente, então, como ficaria dividido. Então, a gente tem a mediana, que é a medida central, que a gente já trabalhou na aula passada, que divide no meio, onde 50% dos dados estão para baixo, 50% estão para cima. Eu posso utilizar os quartil, que divide em 4 grupos. Então, eu tenho o primeiro quartil, o segundo quartil e terceiro quartil, onde 25% dos dados vão estar divididos, repartidos dentro do grupo. Ou eu posso usar os DCIs, que eu divido em 10 vezes. 10%, né? Faço a porcentagem de 10 em 10. Ou o percentil, que eu divido de 1 em 1. Esses dois aqui, gente, não são muito utilizados, tá? Assim, não é que não são muito utilizados. Eu utilizo eles quando eu tenho dados muito grandes. Quando eu tenho muitos dados, aí eu utilizo eles, tá? Mas aí fica a questão de escolha do pesquisador. A maioria dos dados vocês vão encontrar em quartis. E aí eu vou mostrar para vocês onde vocês vão ver isso aqui também na vida de vocês, enquanto enfermeiros, fora da estatística.
Aqui é a mesma coisa, vejam que está sempre a mesma coisa, ó. A mediana divide no meio, e aí dentro dessa divisão da mediana, eu escolho quantas vezes mais eu quero dividir. Se eu quero dividir em 10 vezes, se eu quero dividir em 100 vezes, se eu quero dividir em 4 vezes, eu escolho. Ou eu posso dividir no percentual que eu quiser, desde que eu explique como que eu estou dividindo. Tá? Aqui é um exemplo. Esse exemplo aqui é um exemplo de uma tabela minha, tá? Isso aqui é a tabela da minha dissertação, do meu mestrado. Então, aqui eu tenho variáveis que são todas elas aqui quantitativas. Mentira, tem uma qualha aqui no meio perdida. Daqui para cima, do TGP para cima, são todas quantitativas. E aí eu mostrei aqui para o meu público esses dados. Então, como que eu leio essa tabela? Então, vamos ver aqui a temperatura. A temperatura é a minha variável. A temperatura, eu já expliquei aqui na tabela que ela está em graus Celsius. Então, eu já sei se a temperatura está em graus Celsius, que é uma variável quantitativa contínua, né? Porque eu posso ter 1 grau e meio, 10 graus, 40 graus, 50 graus, tudo podendo ser virgular. Aí eu mostro aqui o meu N. Quantas temperaturas eu anotei nessa pesquisa? Ó, nessa pesquisa aqui, eu anotei 365 medidas de temperatura, tá? Ou seja, anotei uma para cada dia. Aí tem essa palavrinha que é chamada missings. O que seria esses missings? Esses missings são os dados que eu perdi, ou os dados que eu não anotei. Aqui na temperatura, eu não perdi nenhum. Eu anotei todos os dias eu tenho temperatura. Aí, como que eu vou apresentar as 365 temperaturas para vocês saberem como que estava no meu estudo? Não. Eu vou apresentar a estatística descritiva. Então, a primeira medida que eu apresentei, a média, que a gente já trabalhou, está aqui em cima. Então, a média nessa pesquisa da temperatura foi de 25,92 graus Celsius. E aí eu apresentei aqui, entre parênteses, o desvio padrão. O desvio padrão a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas vamos seguir aqui para frente para a gente pegar os percentis. Aí eu apresentei aqui a minha temperatura mínima, que foi 12,2 graus Celsius, e apresentei lá no final a máxima, que foi 37,8. E aí, como eu tinha muitos dados, eu decidi apresentar os percentis. Eu escolhi apresentar dessa maneira. E aí eu escolhi apresentar o percentil 10%, o percentil 25%, o percentil 50%, o 75% e o 90%. Como é que eu interpreto isso aqui? O meu percentil 10 é de 22,6. Então, eu sei que 10% desses dados da temperatura estão abaixo de 22,6 graus. Aí eu decidi apresentar os 25%. Nos 25%, eu encontrei a temperatura 24,8. Então, eu sei que 25% dos meus dados estão abaixo de 24,8. Aí eu apresentei os 50%. O 50% é a mediana, é quem está no meio. No meio foi 26,2. Então, 50% dos meus dados estão abaixo de 26,2 e 50% dos meus dados estão acima de 26,2. Aí decidi apresentar os 75%. 75% caiu 27,4 graus. Então, eu sei que 75% dos meus dados estão abaixo de 27,4 graus. E o 90%, mesma coisa, deu 28,9. Então, eu sei que 90% dos meus dados estão abaixo de 28,9. Ou eu posso ler ao contrário, que 10% dos meus dados estão acima de 28,9. Para que eu apresento isso? Se eu apresentasse só a mínima, que é 12,2, veja a diferença da mínima para o primeiro percentil.
é de 10 graus. E veja a diferença do percentil 90 para a máxima. É quase de 10 graus novamente, 9 graus, 9 graus e pouquinho. Então, eu estaria, se eu apresentasse só a média, a mínima e a máxima, as pessoas iam achar que aqui em Cáceres ou faz muito frio ou faz muito quente. Por isso, eu apresento os dados separados. Olhando pelos percentis, as pessoas conseguem ter uma noção melhor de como é essa temperatura. E isso vale para todos os outros dados. Tá? Eu consigo observar, então, que aqui em Cáceres, ó, faz pouco frio, tá? E são poucos dias, na verdade, que a temperatura sobe muito. Na maioria dos casos, a temperatura vai ficar nesse patamar aqui, entre os 25 e os 75. Tá? Embora a nossa sensação térmica seja que aqui é muito quente, mas na verdade, marcado lá na temperatura, ela está nesse grupo aqui. O mesmo vale para todos os outros dados, porque se eu apresentar só a média, eu vou estar enganando o meu público não vai ter informação suficiente para entender o que está acontecendo. E isso vale para todos os outros dados. Tá? Não importa o que você está apresentando, não importa o que você está estudando. Isso aqui é para o público vir, você tem que, quando você vai pegar uma tabela dessa, você tem que sentar e analisar e entender o que está acontecendo com esses dados. E isso só se aprende de um jeito, tá? Lendo e lendo e lendo e lendo tabela. Tá? Então, é isso que a gente é apresentado dessa maneira. Certo? Aqui, só para curiosidade que eu falei lá no início da aula. Vejam que eu tenho um dado aqui que não é qualitativo, ou que não é quantitativo, é qualitativo. Anti-HBS, anti-HCV é para saber se a pessoa tem hepatite C. E a resposta do exame vem reagente ou não reagente. Então, eu tenho uma variável qualitativa nominal ou binominal, né? Que eu tenho só duas respostas, ou é reagente ou é não reagente. Aí, nesse caso aqui, eu não fiz média, mínima, percentil. Eu apresentei apenas o percentual, que nesse caso aqui foi de 3,4% eram reagentes. Tá? Por que eu não fiz todos esses dados aqui? Porque não é possível fazer. Eu só consigo fazer essa distribuição dessa análise estatística, média, desvio padrão, mínima, percentil e máxima, com os dados que são quantitativos. Aqui é outro exemplo que vocês vão trabalhar percentil na vida de vocês. Vocês já devem ter visto um cartão de vacina. Isso aqui é um cartão de vacina de criança. Então, quando a gente pega um cartão de vacina de uma criança, vocês podem pegar o de vocês aí, que deve estar guardado, ou de um filho, sei lá, parente de vocês, e olharem. Tem aqui um gráfico de idade em meses da criança e o peso da criança. E aí tem essas linhas. E aqui embaixo dos gráficos falam para mim assim, a linha roxa é o percentil 5%. A linha azul é o percentil 50%. E a linha amarela é o percentil 95%. Então, o que eles fizeram? O que isso aqui tá querendo me dizer? Está dizendo o seguinte: eles fizeram uma pesquisa com meninas, avaliando a idade e o peso, e observaram que os dados dessa pesquisa variam entre esses valores. Então, é assim, se eu tenho meu bebê, eu tive bebê, meu bebê tem 2 meses, eu levei para pesar. E aí, o meu bebê está com 8 quilos. Eu vou lá e marco aqui nessa primeira bolinha. 8 quilos, tá vendo? Ó, 2 meses, 8 quilos. Marco aqui. O peso do meu filho vai estar abaixo da linha roxa. A linha roxa está me dizendo que é o percentil 5%. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que
as meninas dessa idade, que é 2 meses, apenas 5% estão com 8 quilos. E aí eu tenho isso como referência. Esse peso está abaixo para minha filha? Pode ser que esteja. Por quê? Porque está abaixo dessa linha. Não é comum esse peso. Não é que esteja errado, mas não é comum. O comum é que essa criança esteja perto dessa linha azul, que é o percentil 50%, que é onde eu tenho mais dados. E se minha criança, em vez de estar com 8, tiver com 2 meses e tiver com 16 quilos? Está acima da linha amarela, do percentil 95. Está errado o peso dela? Não é que está errado ou certo, é que 95% das meninas dessa idade chegam até 13 quilos, não chegam a 16. Então, ela está acima do peso desse grupo de crianças. Então, a gente avalia isso aqui como uma referência. Por isso que às vezes vai na pediatra, a pediatra marca aqui e tá fora dessas linhas e a pediatra fala: "Ah, não, mas tá tudo normal, não se preocupe", e tal. Por quê? Porque tem as características individuais e isso aqui, esses percentil não estão levando em consideração as características individuais. Elas estão levando a característica do grupo. Então fizeram a análise com esse grupo e mostraram esse gráfico. O mais comum de acontecer é estar entre essas linhas. Tá? Mas isso não quer dizer que não possa acontecer estar para mais ou para menos. Se tiver para menos, eu sei que a minha filha está num grupo que não é muito comum acontecer esse peso tão baixo, assim como se tiver para mais. E assim é avaliado em todos esses gráficos que você encontrar percentil. Tá? Então, os percentil mostra esse grupo que está. O grupo varia dentro desse valor, e eu tenho os valores que são extremos para menos e os valores que são extremos para mais. Isso aqui é só para mostrar que vocês vão ver isso na vida de vocês. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é uma tabela da Organização Mundial da Saúde sobre o IMC das meninas. Aqui os percentis estão percentil 3, percentil 15, percentil 50, percentil 85 e percentil 97. Vejam que eles que escolheram o percentil que eles quiseram usar. Tá? Então, eu vou avaliar aqui, ó, o percentil 3, quem está abaixo desse grupo é apenas 3% das crianças dessa idade. Quem está acima é apenas também os 3% que sobram. Então, eu tenho que avaliar baseado no que o estudo sugeriu. Mas da onde saiu esse percentil? Esse percentil saiu de um estudo com várias crianças da mesma idade, com o mesmo sexo, e aí se mostrou que a maioria está nesses percentis. Não é que isso aqui está certo ou está errado, mas é que a maioria se encontra dentro desses grupos. Certo? Aí, quando a gente fala em percentil, a gente trabalha um tipo de gráfico específico para apresentar esses percentis. Tá? Eu deixei lá na plataforma um vídeo de um professor explicando como que se lê esse gráfico Blockplot. Tá? Esse gráfico Blockplot é o que chamam de diagrama de caixa ou gráfico de caixa. Tá? E eles utiliza essas medidas de quartis para trabalhar. Então, ela usa essas 5 medidas. Ela usa o valor mínimo, o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil e o valor máximo para fazer um gráfico e apresentar os seus dados. Lembra que na aula passada eu mostrei para vocês que os dados podem ser apresentados em vários gráficos? Então, como é que eu apresento as medidas de separatrizes? Eu apresento num gráfico Boxplot, que é esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico aqui, então, eu uso essas 5 medidas. Então, o primeiro traço que aparece nesse gráfico é o valor mínimo, tá? O valor mínimo. A primeira linha da caixa
é o primeiro quartil. O que eu sei do primeiro quartil? Que representa 25% dos valores menores. Então, daqui até aqui, tem 25% dos valores menores do meu grupo. A linha que corta a caixa é a mediana. A mediana, então, eu já sei que está 50% dos valores estão para cima, 50% dos valores estão para baixo. E a linha que fecha a caixa é o terceiro quartil. Eu sei que 75% dos valores estão abaixo dessa linha. E lá em cima, essa linha que fecha é o valor máximo. Então, eu vejo aqui, tem outro exemplo. Então, o primeiro valor é o mínimo. A primeira linha da caixa é o primeiro quartil. A segunda linha da caixa que corta no meio é a mediana. A terceira linha que fecha a caixa é o terceiro quartil. E o risco final é o valor máximo. Em algumas vezes, aparece uma bolinha, que pode estar acima do valor máximo ou abaixo do valor máximo. Essa bolinha eu chamo de outlier, ou é o valor que está fora. Então, quando eu tenho um valor que não está dentro desse grupo, que está muito fora, o computador apresenta para mim uma bolinha mostrando que eu tenho um valor que está fora do seu grupo. Tá? Quando que isso aqui acontece, por exemplo? Digamos que eu estou analisando aqui idade, e na hora de digitar, em vez de eu digitar 70 anos, eu digitei 700 anos. O computador, na hora de juntar os dados, ele percebe que esse valor ele está fora desse grupo. Então, ele mostra essa bolinha aqui para mim. Tá? Ah, isso aqui eu vou fazer na mão? Não, isso aqui você não vai fazer na mão. Isso aqui tem um computador que faz para você. O que o computador não faz é interpretar essas caixinhas. Isso você vai ter que saber. Então, aqui está mostrando aqui um box plot comparativo de peso e sexo. O vermelho é o sexo feminino e o azul é o sexo masculino. Então, olhando aqui esse box plot, desconsiderem esse número que está aqui do lado, porque está equivocado, tá? Esses valores que estão aqui estão equivocados. Ah, mentira, isso aqui é valor de peso de recém-nascido, por isso que está valor baixo. Então, eu tenho os bebês nascidos femininos e os bebês nascidos masculinos. Tá? Aí, só olhando essas duas caixas, quem que tem valor maior de peso? Quem nasce mais pesado? As meninas ou os meninos? Então, vocês pensem em olhando essas duas caixas. Quem nasceu com os valores mais altos? Os meninos ou as meninas? Tá? Como que eu sei que é os meninos ou as meninas? Eu posso olhar para o gráfico como um todo, ou eu posso começar olhando pela mediana, por exemplo. Então, aqui das meninas, eu sei que a mediana das meninas está abaixo de 2,5. Ou seja, 50% das meninas nasceram, aqui vamos dizer que é 2,300. 50% das meninas nasceram com mais de 2,300 e 50% das meninas nasceram com menos de 2,300. E os meninos? A mediana dos meninos já é quase 3 quilos. Vamos dizer aqui que a mediana dos meninos é 2,800. Então, eu tenho 50% dos meninos nasceram com menos de 2,800, 50% das meninas nasceram com mais de... Tá quase 3 quilos, isso mesmo, está quase 3 quilos. Nasceram com mais. Então, só olhando a mediana, eu já consigo identificar, por exemplo, que os meninos nascem mais pesados que as meninas. Eu poderia olhar também pelo valor máximo, só que o valor máximo sozinho não nos diz muita coisa, porque o valor máximo é aquele que pode ser uma exceção. Então, eu olho mais a caixa. Outra coisa que eu podia olhar é o seguinte, vejam que o terceiro quartil das meninas, que é a terceira linha, está na altura do primeiro quartil dos meninos. Então, os meninos são muito mais pesados que as meninas.
Porque eu tenho 75% das meninas pesando menos que 2,5, ó, porque tá aqui na linha 2,5. E eu tenho só 25% dos meninos pesando menos que 2,5. Então, fazendo essa análise, eu posso dizer que os meninos nascem mais pesados do que as meninas. Tá? A Débora perguntou se esse gráfico tem disponível no Excel ou é um aplicativo separado. Dá para fazer ele no Excel. Tá? É só ter os dados certinho. Ele não é muito fácil fazer no Excel, mas é possível fazer no Excel. E é possível fazer em qualquer outro programa de estatística. Tá? Qualquer programa de estatística é possível fazer esse box plot. Certo? Mas a ideia aqui é que vocês consigam visualizar o que eles estão me falando. Aí, estão pedindo para me mostrar o quartil nessas imagens. Então, vamos lá por partes. Primeiro, olhando o sexo feminino. Esse primeiro risquinho aqui, que está em 2 quilos, é o valor mínimo. O primeiro quartil das meninas é a primeira linha da caixa. A mediana é a linha que corta a caixa, o segundo quartil. E o terceiro quartil é a terceira linha que fecha a caixa. Tá? E esse aqui que fecha o gráfico todo, esse que fecha a linha, é o valor máximo das meninas. E dos meninos? Esse primeiro risquinho que tem aqui embaixo da linha, a gente chama é o valor mínimo. O primeiro traço da caixa, primeiro quartil. O traço do meio, segundo quartil, ou a mediana. E o terceiro, que fecha a caixa, terceiro quartil. A linha que fecha a caixa, terceiro quartil. E o valor que está aqui depois da linha é o valor máximo. Então, essas são as 5 medidas que eu consigo visualizar no box plot. O valor mínimo, o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil e o valor máximo. Tá? Essas são as medidas do box plot. Aqui é um outro, mostrando também a apresentação de box plot. Isso aqui é de uma pesquisa que trabalhou idosos e perguntou para os idosos o percentual de atividades que eles tinham dentro de uma instituição de cuidado permanente, né? Num asilo. Aí perguntaram para ele o que eles achavam, como que estava o físico, como que estava o psicológico, como que estava a relação social, como que era a relação com o meio ambiente e como que era, aqui eles aplicaram um questionário sobre qualidade de vida. Tá? E aí eles colocaram o percentual. E aí, olhando, então, aqui a gente já consegue ver essas bolinhas, tá vendo as bolinhas? O que são essas bolinhas? As bolinhas são outliners, são dados que ficaram fora do valor do grupo. Tá? Aqui é a mesma coisa. O primeiro risquinho é o valor mínimo. A primeira linha da caixa, primeiro quartil, a linha do meio, segundo quartil ou mediana, e a linha que fecha, terceiro quartil. E lá em cima, o valor máximo. Então, se eu vou avaliar aqui o percentual que os idosos falaram sobre as atividades físicas, como que estava o seu físico. O valor mínimo foi 40%. Então, eles falaram, os idosos avaliaram que estavam com físico em torno de 40%. Metade dos idosos falou que o físico deles estavam aqui 70%. Então, eu sei que 50% tinham menos de 70%, avaliaram que o seu perfil físico estava menos de 70%, e 50% avaliou que estava mais de 70%. Tá? O máximo que chegou foi 90%. Nenhum idoso achou que estava 100% bom o seu físico. Tá? E aí eu vou avaliando como que eu quero interpretar. Se eu quero interpretar eu posso interpretar a caixa sozinha ou eu posso comparar com as outras. Aqui nessa pesquisa, dá para avaliar ela sozinha para entender como que esse idoso estava se relacionando
com a atividade dele ou comparando com as outras. Tá? E depende como você quer estudar. O importante é vocês entenderem o que é cada linha da caixa para poder fazer a interpretação. Certo? Aí tem um detalhe. Caixinha apertada é sinal que tem dados mais homogêneos. Esses dados são mais parecidos, são mais iguais. Caixinhas longas quer dizer que esses dados são mais heterogêneos, são mais dispersos. Tá? Esses dados variaram mais do que caixinhas apertadas. Certo? Ô, professora. Fala. Eu queria saber sobre as bolinhas, aquelas bolinhas dispersas, embaixo, em cima. Essas bolinhas aqui são os outliners. Vamos olhar para essa segunda. Esse aqui, perguntaram para os idosos o que eles achavam, como que estava o percentual do psicológico deles. Tá? A maioria dos idosos respondeu que estava entre 40, quase 40 aqui, até 85. Certo? Estava variando nesse grupo aqui. A maioria deles estava aqui. Agora, teve 4 idosos que responderam valores que foram únicos, que foram só eles. Então, esse aqui, diferente da maioria, respondeu que o psicológico dele estava 90%. Então, o que o gráfico faz? O gráfico fala, ó, só tem uma pessoa que respondeu isso. Então, esse dado aqui a gente chama de outlier, que está fora. É um valor que está fora, só está ele sozinho lá de resposta. E quando eu tenho uma resposta só dentro do grupo, eu tenho que analisar, porque às vezes essa resposta é uma exceção. A mesma coisa os que estão aqui embaixo. Teve uma pessoa que falou que o psicológico dela estava em 30, 38. Outra falou que estava em 30 e outra falou que estava em 20. Essas bolinhas representam respostas que foram únicas e que estão fora da maioria, tá? Porque esse grupo aqui me mostra a mínima e a máxima. As bolinhas são os valores que estão fora, que ultrapassaram, que estão sozinhos, estão fora do nosso grupo. Aí, como que eu faço para resolver isso? Ou eu vou lá no meu banco de dados e vejo se está digitado corretamente, porque às vezes eu posso ter digitado errado um valor, ou se não, eu posso ter que analisar se essa resposta realmente está certa. Tá? Será que está realmente certo? Então, o próprio gráfico mostra para mim que tem alguma coisa errada, que esses aqui estão fora do grupo. E aí, toda vez que estiver fora, eu preciso analisar por que está fora. Tá? Então, vamos continuar. Só deixa eu aliviar aqui, minha orelha está doendo. Outra medida muito utilizada é a de dispersão ou de variabilidade. Tá? Aqui é para a gente mostrar o quanto esses dados estão concentrados ao redor da média. Lembra que a média ela é um valor único que me mostra o equilíbrio que se tem em torno dos dados. Mas ela sozinha não vai me dizer muita coisa. Então, aqui dando um exemplo, eu tenho o grupo A, que tem esses números, e tem o grupo B, que tem esses outros números. Se eu calcular a média do grupo A e calcular a média do grupo B, as duas vão ter a mesma média, que é 31. Mas se eu olhar para esses grupos e perguntar para vocês, qual é o grupo que está mais disperso? Ou qual é o grupo que está mais variado? Aí vocês vão olhar, baseado na média, qual grupo está mais disperso, qual grupo está mais variado. E aí eu consigo perceber
que o grupo B está mais disperso que o grupo A, mesmo a média sendo igual. Então, esse grupo A, ele é mais homogêneo do que o grupo B, que é mais heterogêneo. Mas como que você viu isso? Isso tem cálculos para ver isso, ou aqui a gente, como é pouquinho número, a gente consegue observar. Veja que o grupo A começa já no 25 e termina no 37. Então, a variação de 25 a 37 foi de 12 números. Enquanto o grupo B começa no 17, o valor menor, e vai até o 46. Veja que o valor de dispersão dele é muito maior do que do grupo A. Então, o grupo A tem números mais próximos, né? Menos dispersos do que o grupo B. O grupo B é mais disperso, esses valores estão mais longe da média. Tá? Se eu botasse aqui a média e a gente observasse quantos está mais distante, a gente ia ver que o grupo A está com os valores mais perto da média do que o grupo B. A começar pelo valor, vamos olhar só o valor mínimo. O 31 para o 25 e o 31 para o 17. Qual que está mais longe? O 17, não é? A mesma coisa o valor máximo. Do 31 para o 37, do 31 para o 46. Qual que é o valor que está mais distante? O 46. Então, eu digo que o grupo B está mais disperso do que o grupo A. E aí, a gente, então, usa medidas para apresentar essa dispersão. Qual que vão ser essas medidas? A gente usa a amplitude, a gente usa o desvio médio absoluto, a variabilidade, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Tem outros para utilizar? Tem outros, tá? Nós vamos trabalhar os mais frequentes, que são os próximos que estão aqui na lista. A gente vai trabalhar os mais frequentes. Então, o objetivo dessa medida de dispersão é falar o quanto esses dados estão próximos um do outro ou o quanto eles estão dispersos. E com isso eu consigo dizer se esses meus dados são mais homogêneos ou são mais heterogêneos, se eles são mais parecidos ou se eles são mais diferentes. O primeiro que a gente vai trabalhar é a amplitude. A amplitude é bem tranquilo de fazer. O que é a amplitude? A amplitude é a diferença do maior valor para o menor. Então, o que eu faço para descobrir isso? Eu pego o maior valor e diminuo pelo menor valor. E com isso eu tenho a amplitude. Então, nesse caso aqui, é a quantidade de lesões que uma pessoa tem. Então, marquei aqui no gráfico quantas lesões a pessoa tem, quantas quantidades de lesão a pessoa tem. Calculei a minha média, vai estar aqui no meio, e aí peguei o valor maior e diminuí pelo menor. E a minha amplitude foi 6, tá? Sozinha a amplitude me diz muita coisa? Não, sozinho ela não me diz. Mas quando está com outras medidas, ela me ajuda a ver se variou muito ou se variou pouco, tá? Lá naquele outro exemplo, a gente podia calcular a amplitude e ver qual que é a maior e qual que é a menor. Então, vou voltar aqui só para mostrar, olha aqui. Para fazer a amplitude aqui, eu faço 37 menos 25 e faço 46 menos 17. E aí eu descubro a amplitude do grupo A e a amplitude do grupo B e vejo qual que variou mais, tá? Então, quanto maior a amplitude, mais variação tem. Outro que é muito utilizado é o desvio médio absoluto. Na verdade, esse aqui não é muito utilizado, mas a gente precisa estar apresentando para vocês conseguirem entender o próximo. Então, o que é o desvio médio absoluto? O desvio médio absoluto é a média das distâncias de cada ponto até a média. Então, o que eu faço? Eu tenho que saber, é o mesmo gráfico passado. Então, eu tenho a minha média e eu quero saber o quanto esses valores têm de distância da média.
Tá? E aí eu faço um cálculo e descubro qual é a distância que tem de cada um para a média. Vocês não precisam decorar a fórmula, porque isso aqui a gente vê, o computador vai fazer para a gente. A questão é vocês entenderem o que esse desvio está mostrando. Tá? Esse desvio está mostrando, então, a média da distância de cada ponto. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou, eu tenho a média, que está aqui na linha, que eu sei que é 4. Tá? Ele viu aqui a distância, então, dessa linha para o valor 7. Então, 4 até o 7 dá 3, certo? Aí eu tenho um valor aqui no 5. Do 4 até o 5 é 1. Aí eu tenho um valor no 3. Do 3 até o 5 é 1 também. E do 1 até o 4 é 3. O que ele fez? Somou todos esses valores, aí que tem o 0, porque o 0 é o que está na média. Somou todos esses valores e dividiu pelo N. E aí ele descobriu que o desvio médio absoluto é de 1,6. Então, esses dados variam, em média, 1,6 em torno da minha média. Tá? Para que a gente vê isso? Quanto maior foi o desvio médio, maior vai ser a distância dos valores em relação à minha média. Quanto menor, menos tem variação. Tá? Então, o próximo. Aí a gente faz esse desvio médio. O desvio médio absoluto é apenas esse cálculo aqui. Eu só vejo a média da distância de cada ponto até a média. Tá? Só faço isso. Só que ele não é o mais utilizado. O mais utilizado é o desvio padrão. Espera aí que estou lendo uma perguntinha aqui. Esse dado é para ser utilizado quando se monta o valor da escala? Não. Não tem nada a ver com a escala, não, Débora. Esse dado é para mostrar se os valores que eu tenho dentro do meu grupo estão próximos da média ou estão longe da média. Tá? Quanto mais perto da média esses valores estiver, mais homogêneos são meus dados, menos variação eu tive. Quanto mais alto for esse desvio, mais longe os dados estão da média, tá? E os dados são mais heterogêneos, variam mais. Só que o desvio médio absoluto não é o que a gente mais utiliza. O que mais a gente utiliza é a variância e o desvio padrão, tá? É aquele que a gente mais utiliza. Essa imagem aqui está mostrando como que eu faço para descobrir a variância e o desvio padrão. Tá? Como é que eu faço para descobrir isso? O que eles querem me mostrar? Tanto o desvio padrão e a variância vão mostrar o quanto esses dados estão dispersos em relação à média. Então, como que eu calculo isso aqui? Então, primeiramente, eu vou fazer, aqui o número 1. Primeiramente, eu vou fazer a média aritmética dos meus valores. Então, esses aqui são os valores que eu tenho, eu vou fazer a média. A média a gente aprendeu. Soma tudo e divide pelo número de dados que eu tenho. Então, aqui a minha média deu 5. Agora, tendo a média, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir o valor que eu tenho da média. Então, vou fazer, a minha média é 5, eu faço 6 menos 5, 2 menos 5, 8 menos 5, 5 menos 5, 4 menos 5. E eu vou encontrar, então, aí eu somo isso aqui. Somo os valores. Somei os valores e encontrei 0. Esse 0 que eu encontrei aqui é a minha variância. Então, esses dados não variaram, né? Tiveram variância 0. E aí, então, eu faço o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, o que eu pego? Eu pego o valor que eu encontrei aqui e elevo ao quadrado.
No momento que eu elevei ao quadrado, eu vou encontrar esse valor final aqui, vou somar depois esses valores e vou estar encontrando a minha variação. Aí eu faço o seguinte, divido o valor que eu encontrei ao quadrado pela minha média, vou achar minha variância, e faço a raiz quadrada da minha variância para achar o desvio padrão. Então, quando eu faço esses cálculos aqui, eu descubro a minha variância e o meu desvio padrão. Quanto maior a variância e maior o desvio padrão, mais esses dados são heterogêneos, mais eles estão distantes da média. Quanto mais próximo esses dados estiverem em relação à média, menos eles variaram, mais homogêneos eles são. Preciso decorar essas fórmulas aqui? Preciso copiar? Não precisa. O que vocês precisam entender é o que a variância e o desvio padrão me falam. Tá? Eles vão me mostrar o quanto esses dados estão distantes da minha média. Então, aqui a minha média deu 5. A minha variância foi 4 e o meu desvio padrão foi 2. Então, esses dados variaram pouco em relação à média. Então, esses dados meus são próximos à minha média. Se eu for olhar isso um por um, eu boto o 5 aqui, aqui o 5, ó, tá vendo? 5 é a minha média. Então, eu tenho o valor 6, 2, 8, 5 e 4. Teve uma variação grande? Não, a variação foi pequena. Veja que os valores estão próximos da minha média. Ou seja, uma variação de 4 e um desvio padrão de 2. Tá? Então, o desvio padrão, que é o mais utilizado, ele me mostra o quanto esses dados estão variando em relação à média. Para que eu apresento isso? Porque a média sozinha me engana, porque pode ter valores muito longe dela, muito distante. Então, quanto maior for o desvio padrão, mais esses dados estão variando. Quanto menor for o desvio padrão, mais esses dados estão próximos da média e esse grupo é mais homogêneo. Então, aqui vem a variância, que é aquele cálculo todo que a gente faz lá. Não se preocupem com o cálculo, preocupem só em entender o que ela está falando para vocês. Tá? A variância, então, é a média aritmética dos quadrados do desvio de cada valor em relação à média. Isso aqui é a fórmula matemática. Não precisa decorar isso aqui, só precisa entender de onde que saiu. Que é esse quadrinho aqui, ó. Tá vendo? O que ela faz? Aqui sim, proporciona uma mensuração da dispersão dos dados em torno da média. Isso aqui que nos interessa. Tá? A variância nos mostra essa dispersão dos dados. Certo? Só que tem um detalhe. A variância, ela pode dar valor negativo. E na estatística, a gente não trabalha com valores negativos. Então, por isso que, em vez de utilizar a variância, a gente prefere utilizar o desvio padrão. Não quer dizer que eu não precisa fazer a variância, eu posso até fazer, mas a variância pode, muitas vezes, me dar valores negativos. E na estatística, a gente não trabalha com valores estatísticos, não nessa estatística descritiva, tá? Então, a variância não está na mesma unidade dos dados, pois o desvio padrão for elevado ao quadrado. Tá? Esse desvio padrão, então. O desvio padrão, a gente vai encontrar essa sigla. Pode encontrar aqui o S ou o DP, tá? Desvio padrão. Ou, às vezes, encontra SP também, tá? Porque é em inglês. Então, calculamos o desvio padrão, conservando as unidades do desvio e dos dados. Aqui relacionado à fórmula. A fórmula matemática é a raiz quadrada positiva da variância. Tá? Raiz quadrada positiva da variância. Quanto maior o desvio padrão, maior a dispersão dos dados em torno da média. Então, é isso aqui que vocês precisam entender. Como vai calcular? O computador vai calcular para mim. Desde que eu coloque lá, computador, eu quero o desvio padrão. Ele vai fazer o cálculo. A questão é
que eu leio desse desvio padrão? O que eu interpreto? É isso aqui que vocês precisam saber. Quanto maior o desvio padrão, maior a dispersão dos dados em torno da média. Tá? Isso aqui é o mais importante nesse momento. Por que a gente trabalha tudo isso, tá, gente? Existe um negócio na estatística chamado distribuição normal. Isso aqui a gente só vou falar nesse momento para vocês que isso aqui existe, tá? Para não embananar. Por que essa questão da distribuição normal? A distribuição normal, ela depois a gente utiliza ela para entender o valor do P, que é a resposta de um teste estatístico. Então, os dados, eles têm um comportamento, tá? Os dados têm um comportamento. E aí, por que a gente utiliza, então, esse desvio padrão e a média? E por que esses são os mais utilizados? Por que eu vou utilizar isso? Porque quando a gente faz a distribuição dos dados, de que dado? De qualquer dado. Qualquer dado de que tipo? Dos dados quantitativos. Tudo que a gente está falando aqui é de dado quantitativo. De dados quantitativos. Sempre que a gente faz a distribuição desses dados, eles aparecem numa curva dessa aqui. Essa curva que está vendo nesse gráfico aqui, a gente chama de distribuição normal. O que vem ser uma distribuição normal? A distribuição normal, ela divide os valores que foram encontrados. E quando a gente faz essa distribuição desses valores, a gente vê que a maioria dos dados se encontra em torno da média. Ou seja, está no primeiro desvio padrão. Outra parte dos dados se encontra um pouco mais distante da média. E os dados mais distantes se encontram a 3 desvio padrão da média. E todos os dados estão dentro dessa curva. Toda vez que vocês verem uma curva assim de dados, isso quer dizer que os dados têm uma distribuição normal. Certo? Por que eu uso a média e desvio padrão? Porque se eu fizer um gráfico desse aqui com os dados, na grande maioria das vezes, os dados irão se comportar dessa maneira. E por conta desse comportamento que eu chamo de normal, eu utilizo a média como referência e o desvio padrão como referência. Tá? Por enquanto, é isso que a gente precisa saber do desvio padrão e da referência. Aqui está mostrando, em forma de figuras, qual que é a turma mais homogênea e qual que é a turma menos homogênea. Tá? Então, vejam aqui. Está falando aqui a turma A, aqui é a nota da turma. A turma B, a nota da turma, e a turma C. Aí, o que eles fizeram aqui? Eles fizeram o desvio padrão. O desvio padrão da turma A deu 1,31. O desvio padrão da turma B deu 3,51. E o desvio padrão da turma C deu 0. Deu 0, não deu. Então, o que isso aqui quer dizer? Quanto menor o desvio padrão, mais homogêneo é os dados. Está provando aquilo que eu acabei de falar para vocês lá atrás. Quanto menor o desvio padrão, mais homogêneos são os dados. Veja que aqui os dados estão todos próximos, a variação é pequena. Diferente desse aqui, que os dados já variam muito. Aí, se eu perguntasse para vocês assim, olhando essas 3 turmas, a turma A turma B e a turma C, qual foi a turma que foi melhor? Foi a turma A turma B ou a turma C?
olhando os gráficos dessa maneira, a gente vê que a turma que é mais homogênea é a turma A. Ou será que é a turma C? Por que não é a turma C e a turma A? Olha só, a turma A teve uma pessoa que tirou 4 e teve uma que tirou 8. As outras tiraram entre 5, 6 e 7. Então, a variação aqui foi pequena. Ou seja, essa turma é mais parecida. É uma turma mais homogênea. Certo? Na turma B, eu tive um que tirou 1, um que tirou 2, um que tirou 4, um que tirou 6, um que tirou 9, outro que tirou 10. Aqui, a turma foi mais heterogênea. Ou seja, aqui está cada um por si. Tenho aquele aluno que é muito bom, mas eu tenho alunos que não estão conseguindo atingir tanto. E na turma C? A turma C seria a turma melhor? Seria a turma melhor. Mas por conta desse 0, ela puxa os dados. Então, quando eu ponho esse 0 aqui junto no grupo, esse 0, ele contamina esse resultado. Então, eu poderia dizer que aqui, a turma melhor de nota foi a turma C. Tiraram mais nota 6 e 7. Mas tiraram um 0. Esse 0 aqui, ele aumenta a dispersão dos dados. Então, ele faz com que essa turma, mesmo tendo tirado notas mais altas, aqui, mais pessoas tirando só 6 e 7, esse 0 aqui estraga as notas dessa turma. Então, a turma que foi mais homogênea seria a turma A, que teve menos variação. É a turma que assim, a maioria dos alunos estão com o mesmo nível. Diferente dessas outras, que tem uns grupos, ou tem um grupo muito bom, mas tem um grupo muito ruim. E esse aqui tem um que não sabe nada. Então, esse 0, quando eu tenho um 0, esse 0 aqui, ele aumenta a dispersão dos dados. Tá? Então, cuidado com os zeros no desvio padrão. O desvio padrão pode ser 0? Pode. Mas aí, quando eu tiver um 0, eu vou saber que a dispersão vai ser muito maior. E aí, mas aí, professor, eu olho aí e eu não sei interpretar esse gráfico. Mesmo sendo apenas uma pessoa com 0, sim, Débora, porque se a gente fizer o cálculo, aqui não foi calculado o desvio padrão, tá vendo? Não tem o valor aqui do desvio padrão da turma A. Se a gente fizesse o cálculo aqui, esse 0 vai puxar esses valores. E aí vai me dar um resultado que não é bom, vai me dar um valor muito alto, vai ser um valor maior do que a turma B. Porque o 0 puxa os valores. Tá? E aí fica, mesmo sendo uma pessoa só. Então, aqui a turma mais homogênea é a A. É a A. É que tem um grupo alto. É que tem um grupo mais parecido. É a turma A. A turma C, ela teve bastante nota alta. Né? A maioria dos alunos teve nota alta. Só que o 0 puxa. O 0 vai puxar esse grupo para baixo. Tá? Se eu fosse fazer o cálculo aqui do desvio padrão. Bom, e aí tá, mas aí, aqui eu estou olhando os gráficos e consigo fazer esse entendimento. Mas digamos que eu não consigo visualizar, tenho dificuldade de visualizar os cálculos. Existe um recurso chamado coeficiente de variação de Pearson, que faz um cálculo que é fácil e que consegue dar resposta para mim se o desvio padrão é grande ou é pequeno. Então, eu fazendo esse cálculo, eu descubro se o meu desvio padrão é grande ou se é pequeno. Porque vejam que eu dou o valor para você de desvio padrão, mas esses valores, eles são aleatórios. Como é que eu tenho certeza se esse valor é grande ou se é pequeno?
1 é grande ou é pequeno? 2 é grande ou é pequeno? Então, quando a gente está em dúvida, eu não sei ainda avaliar o desvio padrão sozinho, ou eu estou com dificuldade, eu faço o coeficiente de variação. O coeficiente de variação utiliza essa fórmula, tá? E utiliza o resultado do desvio padrão e da média. Preciso decorar essa fórmula? Não precisa decorar a fórmula, porque o computador faz a fórmula para você. Você precisa entender o resultado. Tá? Então, o que o coeficiente de variação faz? Ele vai mostrar para mim a variabilidade e vai dizer se o desvio padrão é grande ou é pequeno. Certo? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui um exemplo. Aí ele me dá a resposta. Se eu faço o coeficiente de variação, então faço essa fórmula aqui para os meus dados, e eu tenho a resposta menor ou igual a 15%, eu digo que os meus dados têm baixa dispersão. Tá? Tem baixa dispersão. Ou seja, o meu grupo é homogêneo, é estável, é regular. Se eu tenho um coeficiente de variação menor que 15 e menor que 30, eu digo que tem média dispersão. Tá ali, não tá bom, tá ali, tá ajustado. Não tá muito bom, mas também não tá muito ruim. Agora, quando o meu coeficiente de variação é maior que 30%, eu digo que eu tenho alta dispersão, ou seja, o meu grupo é muito heterogêneo. O meu grupo é muito variado, o meu grupo é muito misturado. Quanto mais heterogêneo for, mais difícil serão as análises desse grupo. Tá? Porque eu tenho um grupo que é muito variado, eu tenho um grupo que vai ter valores extremos e que vão atrapalhar as minhas análises. O melhor é que seja baixa dispersão. Quanto mais baixa a dispersão, melhor. Mais esses dados estão coesos. Só que na vida real isso não acontece, né, gente? Embora a gente queira que o nosso grupo seja homogêneo, na maioria dos casos, os nossos grupos são heterogêneos. Então, quando eu estou em dúvida se aquele valor que está apresentado lá é grande ou é pequeno, eu faço essa fórmula. A fórmula é dividir o desvio padrão pela média e multiplicar por 100. E aí, com essa resposta, eu digo se essa variação foi baixa, média ou alta. E aí eu sei se meus dados são homogêneos ou se são heterogêneos. Se for heterogêneos, é bem legal apresentar as medidas de separatrizes. Agora, quando os meus dados são homogêneos, nem sempre eu preciso estar apresentando essas medidas de separatriz, tá? O Ellison não é, a gente não usa o coeficiente de Pearson para saber quantos são distantes um do outro. Lembra lá, eu vou mostrar, eu vou voltar aqui no. Aqui tem um exemplo. Eu ia voltar lá, mas aí vamos ver se no exemplo fica mais fácil. Olha aqui. Presta atenção primeiro nessa tabela aqui. Eu tenho dois grupos aqui de paciente que foi verificado a pulsação, a batida por minuto do coração. E foi verificado a taxa do ácido úrico, tá? Que é um exame laboratorial. Aí eles fizeram aqui, ó, a média, ó, o símbolozinho da média, o xizinho com risquinho em cima. E foi feito o desvio padrão. Desvio padrão aqui só com S. Então, eu tenho aqui a pulsação. A pulsação média foi 68,7. E o desvio padrão foi 8,7. Tá bom? O ácido úrico que foi medido dessas pessoas, o valor médio foi 5,46. E o desvio padrão foi 1,03. Aí eu pergunto para vocês, quem teve mais variação? A pulsação ou o ácido úrico? O que variou mais?
Foi a pulsação ou o ácido úrico? Se eu fico na dúvida se é a pulsação ou se é o ácido úrico, eu faço o coeficiente de variação. Como que eu faço o coeficiente de variação? Desvio padrão dividido pela média. Divido o desvio padrão pela média, acho o resultado, multiplico por 100. Então, o desvio padrão, o coeficiente de variação da pulsação foi de 12,7%. E o coeficiente de variação do ácido úrico, lá, desvio padrão, dividido pela média, achei o resultado, multiplico por 100. Deu 23%. Quem é que teve maior variação? A pulsação ou o ácido úrico? Fazendo o coeficiente de Pearson, eu vejo que quem teve maior variação foi o ácido úrico. Não foi a pulsação. Tá vendo que às vezes engana? Por quê? Porque a gente tem que ver a distância. Aqui, ó, do 68,7 para o 8,7, o valor é muito maior do que o 5,46 para o 1,3. Quando a gente tem dificuldade, quando a gente está aprendendo a fazer essa interpretação, o melhor é aplicar o coeficiente de variação, que é essa fórmula fácil, o computador faz para você, é só você pedir para ele fazer. Tá? Só que eu tenho que saber interpretar o resultado. Então, aqui, na verdade, quem teve uma variação maior foi o ácido úrico, que teve uma variação de 23%. A pulsação, a variação foi bem menor. Então, quando vocês estiverem com dúvida se esse valor está variando muito ou pouco, faz o coeficiente de variação de Pearson. Tá? Então, esse coeficiente de variação é para interpretar. Para fazer a interpretação. Estou na dúvida da interpretação. E agora não sei qual que é. Faz o coeficiente de variação, ele vai dar a resposta para você. Certo? Então, eu só quero voltar aqui para vocês, nesses slides, para a gente voltar lá naquela tabela que a gente viu lá no início. Aqui é a minha tabela. Tá? Então, aqui na minha tabela, agora que a gente sabe todas essas medidas, então a gente vê aqui a temperatura. Eu tenho aqui a média e tenho o meu desvio padrão. Se eu estou na dúvida se isso aqui foi uma variação grande ou pequena, eu calculo aqui então o coeficiente de variação e vejo se esse valor teve uma variação grande ou teve uma variação pequena. E isso vale para todos os itens que têm a média e o desvio padrão. Tá? Então, qual que são as medidas de dispersão mais utilizadas? São o desvio padrão. Aí, detalhe: desvio padrão sempre vem junto com a média. Se você calculou a média, você tem que calcular o desvio padrão e apresentar ele junto. Por que que você tem que fazer isso? Porque a média sozinha vai te enganar. Quando você tem muito dados ou dados muito heterogêneos, além de apresentar a média e o desvio padrão, você também vai apresentar outras medidas de dispersão. Qual que são essas medidas? As mais utilizadas, a mínima, a máxima e os percentis, ou os quartis, ou os decis. O pesquisador escolhe. Qual outra medida que é muito utilizada? A amplitude, que a gente falou. Ah, mas professora, na sua tabela não tem amplitude. Não tem amplitude, mas eu tenho a máxima e a mínima. Se a pessoa está na dúvida, o que ela faz? Ela mesma faz. Ela pega a máxima e diminui pela mínima e descobre a amplitude.
certo? Então, mesmo eu não mostrando nessa tabela a amplitude, é possível, na hora da pessoa estudar essa tabela, ela fazer esse cálculo e análise. A mesma coisa. Ah, professora, a senhora não botou o coeficiente de Pearson. Eu não coloquei o coeficiente de Pearson, mas eu dei a média e o desvio padrão. Se a pessoa está na dúvida, ela faz o cálculo e interpreta. Entendeu? Então, mesmo eu não colocando aquelas informações, mas eu dou o respaldo para a pessoa fazer a sua interpretação e a sua análise. Ok? Outro detalhe dessa tabela que eu quero que vocês marquem aí para não esquecer. Quando tiver o Nzinho, lembra o N maiúsculo? Eu uso para população e o N minúsculo eu uso para amostra. Ah, professor, o seu tá maiúsculo. Por quê? Porque eu trabalhei uma população inteira, não trabalhei uma amostra, tá? Eu trabalhei a população inteira, que foi dentro do meu critério de inclusão, tá, gente? Mas é uma população inteira. E o que é missings? Vocês vão ler isso aqui nos artigos. Os missings são os dados perdidos. O que é dado perdido? Vejam aqui nessa tabela. Tá vendo aqui, ó? Pressão arterial sistólica pré-diálise. Então, isso aqui é os dados da pressão arterial sistólica, que é a pressão alta, medida antes da sessão de hemodiálise. Lá quando eu fiz a pesquisa, eu anotei 17.072 pressão arterial sistólica pré-diálise. Só que eu perdi 62. O que eu perdi? Tinham 62 medidas que estavam em branco ou estavam com valores equivocados ou apagados ou riscados. Então, eu perdi 62 informações. Ok? Sim, são os dados perdidos. Por que eu apresento isso aqui, gente? Porque às vezes eu tenho mais dado perdido do que dado encontrado. E isso é um problema. Tá? Então eu tenho que apresentar isso aqui. Tem que apresentar os dados perdidos. E aí depois eu venho então com a estatística descritiva. As medidas centrais, que a gente trabalhou na aula passada, e as medidas de separatriz ou de dispersão fazem parte da estatística descritiva. Lembra que eu falei para vocês lá no nosso primeiro encontro? O que a gente vai trabalhar aqui é estatística descritiva. Nós não vamos, até aqui, não tem uma análise estatística. Aqui eu só estou apresentando os meus dados. Tá? Só que com a apresentação dos dados, eu já consigo entender aquela amostra, aquela população e o que vai ser feito. Certo? Então, tomem esse cuidado. Toda vez que forem ver uma tabela, vejam do que se trata e vejam o que mais vocês podem extrair dessa tabela. Então, olhando essa minha tabela que eu fiz aqui, ainda com esses dados que eu apresentei, é possível extrair a amplitude dos meus dados e é possível extrair o coeficiente de variação de Pearson, certo? Então, precisa fazer essa análise, ter esse cuidado. Ok? Além disso, não se esqueçam de darem uma olhada de olharem e observarem lá no... Como que fala? Na plataforma Siga A, aqueles vídeos que eu deixei para vocês sobre
como interpretar um box plot. Tá? O box plot, vocês precisam ter noção do que vocês estão vendo, porque o box plot é o gráfico da moda, tá, gente? Tem muitos artigos hoje que estão usando o box plot. Então, é um gráfico novo, não é um gráfico não era muito utilizado, mas agora está sendo muito utilizado. Então, se está sendo muito utilizado, é necessário que a gente aprenda a fazer a leitura. Outra coisa, toda vez que tiverem medidas centrais, vai precisar apresentar medidas de dispersão. Então, não esqueçam. Se apresentou a média, tem que estar junto o desvio padrão. Tá? No mínimo. Além disso, aí eu escolho o que mais eu posso apresentar para que as pessoas entendam o que é a minha pesquisa e o que é o meu banco de dados. Então, qual que é o objetivo da estatística descritiva? É descrever o meu banco de dados. Descrever para quê? Para quem estiver lendo a minha pesquisa, entenda o que eu pesquisei, entenda o que eu quero fazer. Tá? Senão vai ficar, senão a pessoa, como é que a pessoa vai saber o que você quer trabalhar, o que você quer estudar? Só é possível saber isso se você apresentar os seus dados para os outros. Senão, não tem como você saber. Certo? Perguntas? Dúvidas? Não? Então, craque em tudo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só mostrar para vocês aqui, enquanto estão aqui. Rapidinho, deixa eu abrir aqui para vocês. Só um minuto. Eu quero abrir para vocês e mostrar. Deixa eu ver se está aqui na mão. Peraí. Eu vou deixar lá na plataforma, tá? Vou deixar lá na plataforma para vocês. Não era esse aqui. Abriu errado. Peraí, gente. Aqui. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Deixa eu mostrar para vocês o que eu vou deixar lá para quem tiver interesse, tá? Isso aqui é para exercício mesmo. Eu vou deixar para vocês esse aqui, daqui, ó, a partir do 3, tá? Eu vou arrumar aqui, ó, o 3, o 4 e o 5, e vou deixar mais umas questões sobre amostragem. Tá? Aí, quem quiser fazer, ver se conseguiu entender e fazer essa atividade aqui. Tá? Então, é para calcular a média, a moda e a mediana, e para classificar as variáveis. O que essa variável é? Tá? Eu vou deixar lá na plataforma essa lista de exercício para vocês, e vou deixar outra, vou mostrar aqui. Peraí. Aqui. Essa lista aqui sobre as amostras, que também vai cair no questionário. Então, quem quiser fazer esses exercícios, tá? Quem desejar fazer esses exercícios, pode fazer para exercitar lá para depois responder no questionário, certo? Não é uma atividade avaliativa, tá, gente? É uma atividade de resolução mesmo para vocês treinarem, ok? Na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar o nosso banco de dados. Tá? Então, na próxima aula, já está lá disponível o banco de dados. Eu acho que já está lá. Eu vou compartilhar aqui para mostrar para vocês o que é. A Helena está perguntando, o questionário será uma tentativa? É uma tentativa, tá? Porque é como se fosse uma prova mesmo. Então, é uma tentativa que tiver.
uma tentativa que vocês vão ter. Vocês têm que fazer esse questionário no dia 31. Então, na próxima segunda-feira, se organizem, porque nós vamos ter a webconferência aqui, só que na webconferência nós não vamos tratar dos assuntos do questionário. Na webconferência nossa, a professora Lúbia vai trabalhar com vocês o banco de dados. Qual que é o banco de dados? Vai estar lá disponível também já para quem quiser baixar. Vou mostrar aqui qual que é. É esse banco de dados aqui, tá? É um banco de dados, eu montei esse banco de dados aqui, eu fiz ele. E aí vocês vão trabalhar o que nesse banco de dados? Nós vamos trabalhar, estarei também aqui. Nós vamos trabalhar essas duas tabelas aqui, ó, gente. Nós vamos trabalhar. Nós vamos aprender a preencher essa tabela. O que é essa tabela? Essa tabela é estatística descritiva das variáveis. Então, nós vamos fazer uma coisinha chamada dicionário das variáveis e nós vamos preencher essa tabela. Professora, mas tem a tabela 1 e tabela 2. Nós vamos fazer a tabela 1 e nós vamos fazer a tabela 2. Por que nós vamos fazer tabela 1 e tabela 2? Porque nós temos variáveis quantitativas e nós temos variáveis qualitativas. Então, como a gente tem esses dois tipos de variáveis, nós vamos trabalhar essas duas tabelas. E aí, nós também vamos estar aqui, ó, nas abinhas, estão vendo? Ó, aqui o banco de dados, aí tem gráfico 1, gráfico 2 e gráfico 3. Nós vamos estar fazendo esses gráficos, tá? Então, na aula que vem, nós não vamos trabalhar conteúdo do questionário. Na próxima aula, nós vamos estar trabalhando o banco de dados. Tá? Então, quem não sabe mexer no Excel ou quem tem dificuldade de mexer no Excel, vai olhando já os vídeos que estão lá postados sobre Excel e na próxima aula já vem aí com o Excel pronto, com esse banco baixado para ir acompanhando junto com a professora. O Hélio está perguntando qual é o tempo cadastrado para o início e o fim do questionário. Vocês têm 120 minutos para responder o questionário. São 10 questões, tem questões de múltipla escolha e tem questões de escrever, né, dissertativas. Mas vocês têm 2 horas para fazer o questionário. Não se esqueçam de se organizar, porque tem o horário lá das 5 às 5h10, que o SIGA trava, então esse horário não é um horário para fazer o questionário, ou façam antes esse horário ou façam depois. O questionário está liberado de meia-noite a meia-noite, tá, gente? Então fecha abre às 0 horas do dia 31 e fecha à meia-noite do dia 31. Então se organizem, não esqueçam disso, tá? Vocês vão ter 2 horas para fazer a prova, certo? Então, eu vou deixar lá agora, vou postar lá a lista de exercício, lembrando que o exercício não é avaliativo, é só para vocês. Eu já vou deixar o gabarito junto. Eu não postei ainda, porque eu não tinha feito o gabarito. Eu já vou postar agora que eu fiz os exercícios e o gabarito. Então, vocês mesmo façam e depois vocês mesmo corrijam. Se tiverem dúvidas, podem estar enviando para mim ou para a professora Lúbia. Certo? Tem outra pergunta aqui no e-mail que eu vou falar. Estão perguntando aqui no grupo se o conteúdo da aula de hoje vai cair no questionário. Vai cair no questionário. As medidas de dispersão e as medidas de separatrizes vão cair no questionário. Tá? Então, agora, na hora que terminar, eu já vou colocar lá os slides, vou colocar a lista de exercício, e aí, assim que o Google liberar, eu já posto também essa aula, tá? O conteúdo dessa aula também vai cair. Então, vai cair no questionário o conteúdo da primeira, da segunda e da terceira webconferência. Ou seja, o primeiro lá, a amostragem, tipo de população. O segundo, as medidas, os tipos de dados e as medidas centrais. E da aula de hoje, as medidas de separatrizes e as medidas de dispersão. Certo? Perguntas?
No? Quem tem perguntas? Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou estar finalizando a gravação para poder liberar para vocês e vou estar aqui até as 4h30, continuo aqui na sala, se alguém tiver dúvida eu ainda estou por aqui, tá, gente? Só vou fazer agora uma interrupção da gravação para poder liberar na plataforma.